Meditação, destinação milenar, Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 30. ARC, propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem, então, joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai no meu celeiro. No milênio, quando Jesus estiver reinando na terra, seus anjos, vendo que Satanás está amarrado, mas que ainda tem algumas pessoas más na terra, se oferecem para tirá-las à força. Mas o Senhor disse que não. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode deixar de ser joio e se converter em trigo, ou seja, deixar a maldade seguindo a justiça. Mas no juízo final, Jesus dirá aos seus anjos, que tirem de sua presença primeiro as pessoas más que são o joio, para serem queimadas como diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali, haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 42, ARC. Mas as pessoas boas que são o trigo, serão levadas transformadas para o novo céu e a nova terra, porque carne e sangue não podem herdar a imortalidade. Vejo esse acontecimento dos santos entrando na eternidade, como se Deus abrisse no céu uma porta e eles ouvissem, abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Isaías capítulo 26, versículo 2, ARC. E enquanto os santos entram, eles contemplam descendo do céu uma cidade, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 8, ARC. E vi um novo céu uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E na eternidade, será, onde Jesus entregará o reino a seu Pai após todos os julgamentos, como diz. Depois, virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 24, ARC. Porque todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus menos o Pai, como diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 27, ARC. Então o Senhor Jesus entregará a direção de todas as coisas nas mãos de Deus o Pai, como diz, e, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, ARC. Por isso que no final da explicação da parábola Jesus disse que os justos estarão no reino do Pai Deus Todo-Poderoso. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, versículo 43, ARC. Interrogações.
Porque parábola se refere ao milênio. Porque este é o período que o Filho reina na terra, e pelo fato de que também lá diz, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Mateus capítulo 13, versículo 25, ARC. O inimigo Satanás foi retirado para o abismo, como diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versículos do 1 ao 3, ARC. E deixou na terra sua semente, por isso que no milênio ainda terá pessoas, mas, mesmo depois de o anticristo ser lançado no lago de fogo, e essas pessoas são o joio, como diz em Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 11 e 12, ARC. Então, estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo, desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. E esse espaço de tempo será o milênio, pois após o milênio será o fim do mundo, onde, segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículos 10 e 11, ARC. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, amados, o mundo será destruído, mas como diz, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 17, ARC. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.